Olá, eu me chamo Noelen Bárbara e nesse vídeo eu vou apresentar a segunda etapa do projeto de análise de dados. O objetivo dessa etapa foi realizar a categorização de todas as colunas numéricas da base de dados utilizando as funções quartil e procv. Antes de começar a aplicar as fórmulas, eu observei toda a base de dados para identificar quais colunas tinham valores numéricos. Já que apenas essas colunas precisavam passar pelo processo de categorização, depois dessa análise inicial, eu comecei a trabalhar em cada coluna separadamente, seguindo o mesmo procedimento. O primeiro passo foi utilizar a função do quartil, que é essa funçãozinha aqui. Essa função, ela divide os dados em 4 partes, o que facilita enxergar como os valores estão atribuídos na base. A partir dela, é possível identificar os pontos que separam os 25%, 50% e 75% dos dados, servindo como referência para organizar as informações em diferentes categorias. Depois de obter esses resultados, eu montei uma tabela de classificação e nessa tabela eu defini intervalos para cada categoria. As tabelas que eu falo são essas ao lado, onde tem muito baixo, baixo, médio, enfim. Nessa tabela eu defini os intervalos para cada categoria e os valores abaixo do primeiro quartil foram classificados como baixo, os valores entre o primeiro e o segundo quartil ficaram como médio, baixo, entre o segundo e o terceiro quartil ficaram como médio, alto, e os valores acima do terceiro quartil foram classificados como alto. Essa categorização facilita bastante a interpretação dos dados, porque deixa mais claro em qual faixa cada valor está. Assim, em vez de analisar apenas números, também é possível observar padrões e comparar os resultados de forma mais organizada. Depois disso, eu utilizei a função do procv, que é essa funçãozinha aqui, onde também aparece baixo e muito baixo. Essa função foi usada para localizar automaticamente a categoria correspondente de cada valor. Em vez de fazer essa classificação manualmente, o procv consultou a tabela de referência e retornou a categoria correta para cada linha da planilha. O uso dessa função tornou o processo muito mais rápido, organizado e reduziu as chances de erro, já que toda essa classificação passou a ser feita automaticamente. Sempre que um valor era analisado, o Excel buscava a categoria correspondente e preenchia a coluna de forma automática. Eu também verifiquei se a base de dados possuía informações ausentes, ou seja, células sem valores. Após essa verificação, eu constatei que a base estava completa e não havia dados faltantes. Por isso, não foi necessário realizar nenhum tratamento de dados. Depois de concluir todas as etapas, eu revisei a planilha para conferir se todas as fórmulas estavam funcionando corretamente e se todas as colunas numéricas haviam sido categorizadas de forma esperada. Também verifiquei se as categorias estavam sendo atribuídas corretamente em todas as linhas da base de dados. No final, a base ficou mais organizada e preparada para futuras análises. A utilização dos quartis permitiu criar categorias baseadas na distribuição dos próprios dados, enquanto a função do procv automatizou toda a classificação, tornando o processo mais eficiente e confiável. Com isso, eu concluí todas as etapas propostas para a atividade. A planilha foi organizada com todas as fórmulas utilizadas e com as colunas categorizadas, atendendo ao que foi solicitado no projeto. Bom, como eu já tinha feito toda a parte de quartis, eu tinha decidido deixar essa parte aqui sem ser feita, na verdade. Porém, eu acabei refazendo essa parte, mas eu vou ver se eu consigo voltar a ela e refazer novamente. Então, aqui. Vou fazer novamente desde o início. Bom, para iniciar, a gente tem que colocar o igual e
a função, no caso, a função da fórmula. A fórmula, na verdade. Que seria o PROVC, que é o PROC-V. Aí tem que ser em maiúsculo também. Aqui. Ela aparece como basicamente uma como posso dizer? É tipo um atalho. Logo após, a gente tem que clicar no número em que... No número não, na linha e na coluna que a gente quer fazer essa soma do PROC-V, que seria o número 5 da coluna AN da linha 2. Então, AN2. Logo após, a gente coloca ponto e vírgula, porque aí a gente tem que vir para as estatísticas. Cadê? E a gente tem que procurar em qual coluna a gente quer fazer essa soma, que no caso é a última. Bom, aqui a gente vai solicitar, no caso, as matrizes. As matrizes é isso tudo aqui. Essa coluninha, essas duas colunas, na verdade, e essas linhas. A gente vai ter que selecionar ela por completo, desde o AJ9 até o AK13, que é daqui até aqui. Como vocês podem ver, na fórmula tá AJ9 e AK13. Porém, a gente tem que travar essa fórmula. E para travar, a gente tem que usar o cifrão antes do número da fórmula escolhida, que seria antes do AJ9, cifrão antes do AJ9, e cifrão antes de AJ, e entre o 9 também, para poder travar, porque senão ela vai acabar somando e dando erro. Aqui também antes de AK e entre AK13. Logo após, a gente tem que clicar na tecla ponto vírgula e colocar um número da linha, que no caso é 2. Fechamos o parêntese e clicamos em Enter. Como vocês podem ver, foi para muito baixo. E aí, para a gente não ter que fazer manualmente, como eu havia explicado anteriormente, o PROC-V ele faz automaticamente. Então a gente vem e clica nesse maisinho 2 vezes com a tecla do mouse e ele soma automaticamente de todas as linhas da coluna. Bom, pessoal, esse foi a minha segunda etapa do projeto. Como eu já havia feito o quartis, eu não mostrei, mas eu decidi fazer a questão do PROC-V. Enfim, é isso. Muito obrigado. Obrigada pela atenção.